E aí, pessoal? Opa! Ele dá uma mensagenzinha. Agora sim. Pronto, vamos lá. E aí, pessoal, bem-vindos ao retorno do podcast Aberto a Ideias, um podcast do estúdio Daniel Brandão, como vocês viram na vinheta, mas tem a voz aqui desse rapaz aqui. Cadê o Daniel Brandão? O Daniel Brandão está aqui, gente, está aqui presente. A gente vai bater um papo muito bacana sobre um projeto, uma campanha, na verdade, que está rolando, né? Tá, eu já estou apaixonado pela campanha. A gente tinha até conversado um pouquinho sobre ela lá na Feira Livre de Quadrinhos, né, que aconteceu no Shopping Benfica. Daniel, vamos voltar a se apresentar, né, porque faz tempo que a gente não grava o Aberto a Ideias, né? Olá, gente, tudo bem? Tudo bom, Hildon? Tudo bem, Carol? Estou muito feliz de estar aqui entre vocês. É uma alegria muito grande estar de volta ao Aberto a Ideias, né? E foi uma ideia conjunta nossa para a gente fazer podcast. Você me incentivou muito. E aí, durante a pandemia, a gente conseguiu fazer alguns programas legais, Foi né? bem Mas legal. aí a vida nos Fizeram as lives atropela, também, enfim. essas lives a gente acabou transformando em podcast, foi bem legal. Exatamente, né? Então, assim, para quem não me conhece, alguém que estiver ouvindo pela primeira vez esse podcast aí, pegou acidentalmente em alguma plataforma, eu sou Daniel Brandão, eu sou professor de desenho, professor de quadrinhos, quadrinista, ilustrador e fundador do Estúdio Daniel Brandão aqui em Fortaleza. E é um espaço que já existe, uma escola de arte que já existe aqui há 21 anos. E trabalho com isso desde 96, tenho uma história bem longa de publicações aqui no Ceará, no Brasil e em alguns outros países também, né? Eu acho que, resumidamente, é a melhor apresentação que eu posso fazer de mim. Sou jornalista, sou pai, tem mais, tenho 47 anos, sou de Escorpião. É pai Posso de falar duas mais Liz, coisas? né? Oi? É pai de duas Liz. Uma no, Exato, uma da no nosso filha e da mundo, né? personagem, né? Exatamente. Exatamente. Minha E, principal cara, personagem e sim. principal motivo aí de eu viver, né? Enfim, minha razão de viver é É, minha filha. acho que, inclusive, gente, se vocês quiserem revisitar algum dos episódios mais antigos, inclusive tem um episódio sensacional que eu gravei com o Daniel. O Daniel me chamou para também hostear esse papo. Foi na época que ele conta quando ele conheceu, né, o Neil Adams. E nesse papo, além de falar como ele conheceu o Neil Adams, ele fala muito sobre a carreira dele, as experiências que ele teve lá nos Estados Unidos, os perrengues. Inclusive, essas experiências, apesar de uma maquiadazinha, né, Daniel, as pessoas podem acompanhar no Projeto Madalena, né, que são as tiras que são dominicais, né? Sim, é verdade. Na verdade, é um livro que eu estou fazendo, né? Que toda semana eu publico uma página nova. Já está na página 113 já. Então já é um spoiler, vai ser livre, viu, gente? Não, vai ser livro. Tem que ser. Vou ter esse trabalho todo para Não é? ficar só na internet. Não dá. Só para gerar conteúdo para o Instagram não dá, né? Não dá, A não. gente é do papel, né, Daniel? Mas é isso. É uma ficção baseada em fatos, né? É uma ficção até porque não é escrita por mim, não é uma autobiografia. Os personagens principais não têm meu nome nem minha cara, enfim. Existe de fato ali algumas licenças poéticas, mas a inspiração, sem dúvida, são fatos que eu vivi, que eu vivenciei, e que o Gabriel Aragão, do Selvagens à Procura de Lei, que é Olha quem que escreve inusitado, esse hein? livro, pesquisou e selecionou como algo relevante para outras pessoas também lerem e acompanharem, Uhum. serem tocadas por isso, né? Para mim é uma experiência muito forte, muito profunda, por tudo isso que eu estou explicando, assim, porque é como se eu Sim, estivesse olhando para a minha vida de fora, entende? com certeza, com E certeza. aí é esquisito, porém fascinante ao mesmo tempo. É estranho a gente ver coisas que aconteceu com a gente sendo contadas de outra forma, uma mídia que a gente ama tanto, né, Daniel? Mas, Daniel, no início do papo aí você falou sobre uma Carol, temos uma Carol presente aqui. Eu gostaria de saber quem é essa Carol que está batendo esse papo com a gente. É uma atriz, modelo desde os 5 anos de idade, né? Agora que vocês ouviram minha risada, né? E- Descobriram que eu estou aqui. Não, eu sou Carol Benjamin, né? Sou bailarina, sou atriz e sou modelo vivo aqui do estúdio. Já faz uns bons anos. Sim. Como eu disse, né? Desde os 5 anos de idade. Não, mas isso não, mas assim, né? Já tem um bom tempo. E Sim. eu levo esse trabalho de modelo vivo aqui no estúdio com muito orgulho, sabe? É uma Uhum. coisa assim que
Foi o Daniel que abriu as portas para mim como primeira experiência de modelo vivo. Foi ele que me chamou e ele que me indica, na maioria das vezes, Sim. que eu vou fazer trabalhos. E hoje eu tenho esse trabalho assim com muito carinho. Que massa. E, gente, a gente está falando com a Carol aqui, inclusive a gente vai falar muito sobre essas experiências, como é todo esse processo, né? O Daniel, eu tive o prazer de não ser apenas amigo do Daniel, mas também ter sido aluno do estúdio. E eu até falo para ele, eu nunca tive a experiência de uma aula de desenho vivo, né? Com modelo. Eu tenho que ter essa experiência, porque eu acho que é muito desafiador, né? É um quebra de paradigmas para o artista também e um entendimento muito maior dessa anatomia, porque eu até falo muito. Eu estava até conversando hoje com um rapaz lá na loja, que ele também ele estava estudando, querendo ser ilustrador, dei algumas dicas para ele. Eu falei, cara, a gente precisa principalmente entender essa anatomia se você quiser desvirtuar a própria anatomia na tua narrativa do teu quadrinho e tal. E eu acho que o modelo vivo é um processo incrível. Daniel, fala um pouquinho sobre o artbook do estúdio Daniel Brandão, né? O que é esse projeto? Está no ar, está no Catarse. No momento em que nós estamos gravando, dia 24 do 3, a gente está correndo para esse podcast sair o mais rápido possível. Está faltando ainda 20 e poucos dias, né? 22 dias para a campanha se encerrar, né, Daniel? Fala um pouquinho para a gente o que é o artbook do estúdio Daniel Brandão. É isso mesmo, é a minha primeira campanha no Catarse, mesmo tendo tanto tempo de estrada, assim, eu Debutando no realmente, Catarse. eu sempre temi o Catarse, né, essa que é a verdade, Uhum. mas eu acho que eu estou começando com o projeto certo, que é um projeto muito especial. Esse artbook chama-se Desenho Vivo. Eu já lancei muitos artbooks, assim, na minha carreira, mas nenhum tão pessoal, assim, sem nenhum trocadilho em relação a modelo vivo, assim, nenhum que eu acho que desnude tanto o meu trabalho, o meu desenho, né? Porque nem todos os desenhos que estão lá estão acabadinhos, nem a grande maioria, mais de 90% dos desenhos que estão lá foram feitos em no máximo 15 minutos, né? Então, assim, não são desenhos que eu passei horas trabalhando, burilando, ajeitando, consertando, não tem isso, né? E eu acho que isso a Carol fala disso também quando ela fala sobre posar como modelo vivo, assim, isso fala muito do próprio artista, né? De como ele está no dia, emocionalmente, eu digo, né? Como tá sendo a sessão, como são as poses que você não sabe o que é que vai acontecer ali, né? Naqueles tempos super restritos. Então, o livro, esse artbook, ele é uma compilação do que eu considerei, né? Eu fiz uma vasta pesquisa e tal nos meus arquivos aqui, o que eu considerei que era o meu melhor, Sim. a minha melhor produção nesses, talvez, últimos 10 anos, né? Com práticas de modelo vivo. Não só práticas de modelo vivo, de fato, assim, com uma modelo ao vivo, mas tem produções de aulas, né? Você falou de que foi meu aluno, então a gente tem aula de gestual, a gente tem aula de movimento, né? O capítulo de gestual, para quem não sabe, a gente tem pelo menos 3 aulas antes da modelo de fato posar, e nessas 3 aulas eu desenho bastante, eu faço demonstrações. E alguns desses resultados também estão no livro, né? Porque, assim, eu pensei muito em muitas questões, assim. Eu pensei na diversidade, né? Eu queria que o livro cobrisse o máximo de pessoas possível que eu já desenhei, né? Com essa proposta. Apesar de 70% do livro ser a Eu já ia Carol, dizer, metade do livro, ela 85% é do a livro é a nossa Carol, modelo né? oficial, né? Ela é a modelo contratada do estúdio. Assim. Apesar de, né? Você vai abrir o livro e vai ver muito desenho da Carol. Mas, assim, literalmente, gente, eu acho que a cada 10 práticas de modelo vivo que a gente faz, 9 são com a Carol. Entende? Pelo menos. Mas, ó, Eu esse queria, se momento, você... Pode sim, falar. eu acho que é o momento ideal que eu queria também saber da Carol, porque para mim é mágico, eu até digo muito assim, o meu desenho, ele soltou muito. Existe um rio do ilustrador antes de ter feito o curso do Daniel Brandão e existe outro Rildo. É tanto que o processo de fazer o curso me direcionou a aceitar que eu sou ilustrador, né? Eu antes de ir para o curso, eu não falava que eu era ilustrador, hoje em dia eu falo.
E eu percebo justamente essa evolução gigantesca, porque abre mentes. E, Carol, são duas artes ali conversando, né? Existe a arte pictória, a arte do desenho, da ilustração, e existe a tua arte, né? Do teu corpo gestual, o quanto teu corpo conversa, como o Daniel até trouxe, né, pra gente. Tem aquele momento que tu não sabe como está teu espírito, e às vezes tu vai apresentar algo que vai ser desafiador para esse ilustrador, né? Eu queria saber de ti como é que funciona esse casamento da tua arte com a arte da ilustração, né? Eita, é uma coisa que eu falo muito, sabe? Assim, o Daniel, inclusive, diz que adora quando eu falo sobre essas coisas, ele diz que eu falo poética, eu sou Isso é poética. bom, isso é bom. Mas é que, na verdade, quando eu me coloco assim, né, para posar para eles, eu meio que me entendo numa relação de confiança. Eu tô lá me deixando vulnerável Uhum. e esperando a vulnerabilidade deles também Sim, de sim. volta, sabe? E na minha casa a minha casa eu brinco com eles dizendo que eu vou um dia cobrir todas as paredes da minha casa com os desenhos deles, porque Então, e não eu vai ser suficiente a tua não, casa, né? mas é porque eu adoro receber quando eles me Massa, presenteiam com os Carol. desenhos, então eu guardo todos os desenhos que eles me dão, guardo com muito carinho, e muitos deles estão nas paredes da minha casa. E é interessante eu estou falando isso, porque quando eu olho para os desenhos, eu estou ali representada de várias formas, né? São Sim, vários traços e e depende muito de como eu estava no dia, de como eles estavam me vendo no dia. isso. E então é a visão deles sobre mim, né? Então a Uhum, interpretação deles sobre mim não é como eu me vejo, é como eles me veem. uhum. E ter essa relação, se entender nessa relação, é muito valioso, sabe? É muito valioso Sim. mesmo. Cara, eu até trouxe isso de sentir como a tua arte corporal, a dança, o teatro, ela conversa muito com isso. Porque eu nunca esqueci, na época do curso, tinha uma aluna em específico, que ela falou assim para mim, Hildo, eu até falei, né, tava falando pro Daniel que tava querendo fazer, porque eu acho que é desafiador, e às vezes você pensa que o ator que está naquele momento interpretando esse papel tão carnal, ele tá vulnerável, só que eu nunca esqueci quando ela me disse assim, Hilda, mas é tão intimidador, sabe, a postura da Carol, a forma como ela olha pra gente, e ela extrai uma energia, algo que você não é uma pessoa nua, é uma forma artística e eu preciso apresentar isso da melhor forma possível, sabe? Inclusive, foi uma coisa que eu conversei. A gente, nas sessões, né, vai conversando e tudo, Quase uma e, terapia também, né? e o pessoal vai falando, né, inclusive essas coisas, né, esses medos e tal. E eu já perguntei, acho que eu perguntei isso umas 2 vezes, se a minha presença intimidava eles, sabe? E vários deles dizem que sim, que Mas assim, não, é um pouco, é tá. como, é como se, é como se eles tivessem que me mostrar o resultado, sabe? Só que, ao mesmo tempo, eu também não existe pelo menos Esse eu lugar, acho, né? né? Não tem esse Eu lugar, acho né? que não existe isso de mim, né? Uhum. Mas eu entendo que se enxergue isso, porque uma coisa é você não ter a presença física, né? Você Uhum. desenhar sem a presença física. Outra coisa é a sua inspiração está lá na sua frente. Isso. Respirando, né, sentindo dor e tal. Eu queria fazer algumas observações sobre o que vocês falaram, importantes para a campanha, né? Uma delas é, nós temos o hábito, nós, que eu digo, Blenda e eu, né? Porque é importante também, assim, para quem não conhece o estúdio, entender que a Carol, como profissional do estúdio, né? A Carol faz parte do estúdio, é a nossa Uhum. modelo oficial, é ela quem posa nas aulas de desenho para os alunos, né? Sim, sim. Mas nós fazemos práticas internas aqui, nós fazemos práticas para os professores de desenho do estúdio, que sou eu e Uhum. Blenda.
Então, nós temos, quando eu falo nós, sou eu e Blenda, nós temos esse hábito de, ao terminar uma sessão, a gente escolher alguns desenhos, os que ficaram melhores, enfim, que a gente tem menos vergonha do resultado, e Até porque é muito rápido oferecer para também, quem né, está Daniel? modelando, né? Para quem está posando, como um presente, como uma Legal. gratidão, como, enfim, um ato de, poxa, muito obrigado por você Uhum. ter doado o seu tempo, né? Sua imagem e tal, para a gente. Então, eu sempre escaneio antes, né? Por isso que o livro existe, senão não teria nem as imagens para fazer o livro. Eu Porque tá teria tudo na que, minha casa. teria que ir Tá tudo... pegando imagens para ficar. Mas tem algumas que não foram doadas. Eu não me lembro exatamente o porquê. E eu estou dizendo isso porque existem 10 originais que serão sorteados para os Ah, apoiadores. isso vai fazer parte da campanha, né, Daniel? Vai fazer parte da campanha. A gente já selecionou os 10 originais, estão todos assinados e tal. Então, é um material raro. Raro Isso. porque, enfim, eu não tenho muito, Raro mesmo, né? viu, gente? Nem a modelo tem, olha Olha aí. aí. Inclusive, gente, essas informações vão estar aqui na descrição do podcast, certo? A gente vai colocar todas as informações, inclusive o link para a campanha, né? Vai estar tudo descrito. Tô vendo aqui as recompensas. E essa, para mim, é uma das melhores recompensas, porque é algo, como até a Carol falou, é algo único. E mesmo que o Daniel tenha escaneado, ele ainda é algo único, né? Porque tem ali todo a ação do ilustrador, como também a atuação respirou naquele papel de certa forma, né? Ele conseguiu traduzir isso, teve o lápis que riscou errado, teve o grafite que caiu e borrou, e isso para mim não tem preço, né, Daniel? Exatamente. Aí, outra coisa que eu queria comentar, assim, é sobre a gente estar falando muito do trabalho da Carol como profissional, né? Então, assim, primeira coisa que eu queria deixar bastante claro, assim, qualquer pessoa pode posar numa sessão de modelo vivo, né? Você não precisa necessariamente ser profissional daquela área. Tanto é que o próprio livro tem pessoas que posaram Isso. voluntariamente em Inclusive, momentos eu estava diferentes. vendo no próprio Instagram do estúdio, inclusive, acessem o Instagram do estúdio, né? Estúdio Daniel Brandão. Eu vi que vários depoimentos de pessoas que nunca fizeram esse trabalho anteriormente, né? Pessoas realmente que, sabe, olha, foi incrível, inclusive teve até, acho que a Vanessa, que ela estava Isso. grávida no momento que Foi a Carol ela Moraes. Carol Carol Moraes. Moraes, pronto, mas Isso. também, teve uma também. A E ela Vanessa não falando teve. dessa relação, verdade. Carol Moraes, desculpa, Carol, é porque eu me confundi, tem uma Carol também aqui presente na gravação, mas ela falando dessa forma, dessa entrega, e ela disse assim, olha, eu não estava sozinho, estava eu e o meu bebê, né? E eu achei isso tão rico, tão bonito, né? E ela Então, passar por isso, né? Por esse essa foi uma das desafio. experiências mais bonitas. Assim. Ela veio para cá depois de uma sessão de fotos. Ela já estava, acho que ela conta lá, no 8º mês de gravidez, se não me engano. E muitas grávidas fazem sessões de fotos e tal para registrar, né, aquele momento, o corpo, a barriga de grávida e tal. Mas para ela aquilo não foi suficiente. A gente já se conhecia, eu acho que ela colocou isso na cabeça, falou comigo, pediu, né, um horário e tal para vir posar. Ela veio da sessão, né, o marido dela trouxe ela aqui e foi muito emocionante, foi muito legal. A gente teve toda uma preocupação para ela ficar confortável e tudo mais. E Uhum. quando eu entrei em contato, porque eu entrei em contato com todas as modelos que eu conheço, né? Os modelos também, tem homens também, Sim, e depoimentos também, viu, pedindo gente? No estúdio tem depoimento de homens que também nunca tinham feito esse trabalho antes, né, Daniel? isso, exato. E aí, assim, pedi autorização para eles, para elas, né? Sobre o livro, apesar das imagens serem desenhos, mas eu acho que era uma questão ética, enfim. Quando eu perguntei para Carol Moraes, não só ela topou, como ela disse assim, mas peraí, eu não quero só esses desenhos, porque a minha filha já nasceu e não tem nada mais bonito do que o ato de amamentar. E eu quero que você faça um desenho para o livro da Sofia, que é a filha dela, né, amamentando. E ela me mandou uma foto, né? Ela não veio posar aqui, não teve como, mas ela me mandou uma Uhum. foto e eu fiz um desenho especial só para isso, né? Para compor, que eu acho que cria quase uma narrativa, né? Porque tem ela grávida e depois tem É, ela tem, amamentando, tem- né? é o Mandei a imagem quadrinista, para o ela quadrinista, né? O topou. professor de quadrinhos e o quadrinista não sai, né? Tem que contar essa Isso. história, né? Tem um pouquinho também no livro, por exemplo, de alguma coisa didática, né? O meu lado professor está lá também, porque tem um desenho da Carol que eu consegui salvar todas as etapas do desenho, né? Foi um desenho que eu usei para uma aula. Então lá tem
um desenho lá destrinchado e tal, com todas as etapas. O livro tem muitas coisas ricas, assim, lá, né? Então, enfim, queria falar disso. Mas, enfim, quando eu estava falando que qualquer pessoa podia posar, e que é uma experiência sempre única, né? Uma grande amiga nossa, por exemplo, a Andrea Piol, posou também, está no livro e tal. Tem pessoas que vêm, assim, com questões emocionais para posar, assim, para Nossa. melhorar a autoestima, sabe? E normalmente saem melhores daqui. Tudo isso são experiências incríveis. Mas a Carol, ela foi a pessoa, a única pessoa que eu conheci aqui na cidade de Fortaleza, que oferecia uma entrega de fato profissional, assim, de conhecimento do próprio corpo, de conhecimento da arte de desenhar, do conhecimento do que é importante de se estudar de anatomia. Então, assim, por exemplo, para quem nunca posou, para quem nunca fez essa prática, assim, torções corporais são importantes, perspectivas do corpo são importantes, assimetrias são importantes, variações de poses são importantes. E tudo isso ela desenvolveu através da pesquisa dela, da prática dela, dos estudos dela, de uma maneira que eu não conheço nenhum par, né? Não conheço ninguém parecido. Assim. Eu acho que quem tem a oportunidade, como aluno ou como profissional, de desenhar uma profissional como a Carol, é uma oportunidade realmente única. E olha que eu estou falando de algo. Eu tive a chance de desenhar modelo vivo na Joe Gilbert School nos Estados Unidos. Então, eu tive outras experiências, mas estou falando isso de maneira muito, muito séria e muito técnica. Sim, sim. Se isso não bastasse, amigo, se isso não fosse suficiente, porque isso já, por si só, já é extraordinário no sentido profissional da coisa, o motivo real, e aí eu vou abrir aqui para vocês, né? Desse livro existir foi um ato de generosidade que a Carol fez durante a pandemia, né? A pandemia não foi fácil para ninguém, Não. um período de 2 anos absolutamente terrível para todos nós no isolamento, e muitas perdas ocorreram, enfim, não quero nem entrar muito nesse mérito, mas o fato é que até então nós tínhamos uma relação de amizade, obviamente, mas em relação ao modelo vivo, as práticas elas se resumiam ao profissional, né? Ou seja, contratava a Carol, ela posava para os alunos, contratava a Carol, posava para a gente. Teve um período que a gente ofereceu prática de modelo vivo para pessoas que pagassem uma mensalidade, enfim. Tudo isso acontecia, tudo isso já era massa e tal. Mas ela entrou em contato comigo e com a Blenda e perguntou se a gente não tinha interesse de fazer uma prática de modelo vivo virtual, via Zoom, semanalmente, gratuitamente, simplesmente para nos encontrarmos, para exercitarmos isso, mas muito mais do que isso, porque isso se torna muito mais profundo, a gente conseguir se sentir menos só. E a gente criar, literalmente, ali, uma rede de apoio e 1 hora semanal de terapia real, que ajudou muito, eu tenho certeza, que ajudou muito a salvar essas 3 pessoas durante essa pandemia, né? Eu, Carol e Blenda. Isso se tornou tão significativo que essa experiência virtual se manteve, mas dessa vez com todo mundo vacinado, né? Sim. Presencial, e tem um significado tão importante para mim, cara, que eu acho que seria muito egoísmo não publicizar o resultado disso. Eu não tenho a menor ideia se quem for comprar o livro vai sentir algo, sei lá, 1% Daquela da energia, né? importância que isso tem, dessa energia. Não sei, mas que essa energia está no livro, tá. Né? Porque grande parte do material que está lá é resultado desse ato de generosidade que partiu da Carol e que Parabéns, Carol. ajudou a gente
a passar por esse momento, por esse túnel Uhum. tão complicado, né? Então, é muito importante ser registrado aqui. Sim. Ela não é só uma profissional extraordinária, né, fora da curva, mas também é uma pessoa extremamente generosa, Uhum. que nos ajudou muito e nos ajuda muito até hoje. Daniel, é interessante assim, eu não sou uma pessoa que eu acredito muito em coincidências, né? Eu acredito em sincronicidade, né? Eu acho que o universo meio que de alguma forma conspira, não sei se eu não tenho um pensamento muito holístico, mas eu acho que nesse aspecto eu acabo me abraçando com isso. Porque é muito auspicioso a gente gravar o podcast no dia 24/3, né? Eu estava verificando que o lockdown, ele começa no dia entre o dia 23 e o dia 24 de março, né, de 2020. Então, a gente está gravando hoje, 3 anos atrás, a gente estava completamente em dúvida do que seria, né? E eu quero também deixar muito claro que o estúdio Daniel Brandão, eu levo esse carinho tão grande, sempre que o Daniel me chama, você tem que fazer alguma coisa, eu já fiz mediação do lançamento dos Mundos de Liz, e foram 2 eventos que eu fui, né? Daniel me chamou e eu Isso, fui. isso. Eu te Foi na exploro que só, Reboot. cara. Ah, eu adoro isso. Me chama que eu vou. Mas eu vou te dizer por quê, Daniel, porque o estúdio Daniel Brandão, ele me salvou. Ele me salvou de uma forma que você nunca imaginou. Porque em 2020, você sabe como foi difícil para todo mundo, as perdas que nós tivemos. E em 2020, eu fazia o curso inclusive, eu quero aproveitar esse momento para dizer que o curso online, ele funciona sim, gente. No estúdio Daniel Brandão, pelo menos, sim, funcionou muito. E em 2020, eu perdi a minha irmã. E na semana que eu perdi a minha irmã, tinha aula, né? E o Daniel mandou só uma mensagem assim muito carinhosa para mim, disse assim: "Olha, não se preocupa, não precisa participar hoje", e tal. Aí eu não ia participar. Quando faltou ali meia hora, eu me loguei e disse assim: "Não, gente, eu vou participar porque eu preciso participar". E aquelas manhãs de sábado, e conectar com tantas pessoas. Hoje em dia, até como o Daniel falou, a gente estava falando nisso, eu produzi o evento, né, junto com os meus queridos amigos e companheiros da FLQ, e estavam lá. Foi uma honra ver no Artisales pessoas que fizeram o curso de quadrinhos do Daniel Brandão comigo, como a Pam, ou dá aula hoje aí, o Emanuel, que está na Zinex, né? Um monte de gente fantástica. Então, sim, não acredito em coincidência, acredito em sincronicidade. O estudo Daniel Brandão me salvou nesse dia, e eu espero que quem faça a campanha do Catarse do Desenho Vivo vai com certeza, Daniel, mas com certeza sentir essa energia toda. Eu só tenho a agradecer, antes de mais nada. Para de falar antes que eu chore, né? Mas, Daniel, eu queria saber de ti também, que tu tem muito isso do desenho vivo como espaço, né? De movimento inesperado. Até a Carol também pode falar um pouquinho isso, porque tem muito isso da artista, né? Ah, o inesperado tem aquele tempo. Deixa eu. Às vezes, quem sabe na mente da Carol até passa assim: deixa eu me desafiar e desafiar também esses ilustradores. Como é essa sensação de você não saber, cara, o que vai ser apresentado no final? Porque tem muito disso, né? Ela brinca com o ilustrador e diz assim: vou te desafiar agora. Aí vem uma pose que você, caramba, o que eu vou fazer aqui? E é meio um desafio, porque a gente, ilustrador, trabalha muito de um caminho. A gente tem mais ou menos ideia de como o resultado vai ficar. Só que num projeto como esse já tem um desafio maior, porque, tipo, é um soco inesperado. De repente ela vem com uma posição que você, caramba, nunca fiz isso. Sabe? Esse é outro assunto muito profundo para mim. Eu vou deixar a Carol falar primeiro, senão eu vou falar demais. Ai, meu Deus! Que é isso, gente? Não, assim, com o tempo, com a experiência, né? E com a pesquisa, eu vou percebendo, assim, que tem formas de me movimentar que mais organicamente, Sim. né? Então, às vezes, o que eu percebo no meu movimento é que um movimento ele meio que segue o outro, sabe? E enquanto eu estou fazendo e estou refletindo sobre como que o meu corpo vai se movimentar para a próxima pose e tudo, todas essas coisas, né? Todos esses pontos que são importantes, né? Para mim e para os artistas que estão desenhando, são considerados.
não quero dizer que são raciocinados, mas eles são considerados, inclusive, na minha memória de corpo. Eu acho que é algo até mais orgânico mesmo. O teu corpo meio que vai, né? É considerado. Isso, O teu corpo isso, espera, mas às vezes a tua mente não esperou completamente, né? isso. Eles são considerados na minha memória de corpo também, né? Sim, Porque eu preciso me colocar em uma pose que seja desafiadora, que seja ou que seja interessante, ou até mesmo que seja necessária, né? uhum, Naquele momento. Já posei em alguns momentos nesse sentido, né? Não, uhum, a gente precisa que você pose com essa temática, a gente precisa que sim, você pose dentro dessa iluminação, com essa roupa e tal, né? sim, E como que eu posso me movimentar com isso? Claro que não é uma partitura de movimento fechada, é uma coisa assim, que é uma relação de do meu repertório de movimento com o que é necessário naquele momento. E, e aí, tudo isso é considerado, e a minha forma de me colocar confortável também, porque eu preciso sim. estar em um Há uns 15 lugar. minutinhos ali, né, cara? Eu preciso me colocar em um lugar que eu possa ficar confortável, justamente para que ele se sinta confortável de me desenhar. Isso. Né, assim, que tenha essa confiança que eu não vou Uhum. sair da pose porque o meu corpo não sustenta, ou porque Aham. eu tô me colocando de uma forma muito perigosa, né? Então, são coisas de novo, não são raciocinadas, mas que o meu corpo considera sim, né? E durante a sessão, a coisa vai acontecendo de uma forma meio orgânica hoje, Sim. bem mais do que quando eu comecei. Uhum. Mas porque nesse ponto a experiência conta bastante. Sim, eu acredito que sim. E aí eu percebo, Hildon, que assim, como professor, né, tem alunos que têm mais facilidades do que outros logo numa primeira sessão, né? Nossa. Quem tem mais facilidade logo na primeira sessão são pessoas que na vida conseguem deixar fluir as coisas, assim, não tem não tem tanta necessidade de controle, não são pessoas tão metódicas, sabe? Tipo, não planejam tanto o seu dia, são mais flexíveis, né? As pessoas que têm mais dificuldade, como eu tive quando eu aprendi na vida isso, né, como aluno, há décadas atrás, são pessoas metódicas, normalmente controladoras, que gostam de tudo planejadinho, são perfeccionistas, gostam do resultado final das coisas, então tem um raciocínio muito ocidental também perante a vida. Uhum. Então, trabalhar essa prática de modelo vivo com todo o inesperado que ela envolve é uma baita terapia também para esse meu lado, que eu tive que superar para conseguir resultados razoáveis a partir de então. Eu sempre falo para os meus alunos que quando eu fui aluno desse assunto, eu demorei 6 meses praticando quase todos os dias até conseguir o primeiro resultado razoável. Porque justamente isso, eu queria controlar, eu queria raciocinar muito, eu queria, sabe, ir sempre para o racional. E essa prática é uma prática que a intuição conta muito mais, que deixar fluir conta muito mais, que aceitar o inesperado conta muito mais. É uma prática que não tem garantias, né? Então, assim, hoje a Carol posa e Blenda e eu conseguimos resultados incríveis, mas amanhã ela pode posar e eu não consegui mal desenhar, assim. Posso Sim. estar mil problemas, ou as poses Uhum. serem, sei lá, Isso é um trabalho complexas até naquele que dia. tu precisa internalizar para não se frustrar também nos processos, Então, né? o que é que a gente aprende? A gente aprende que não tem frustração. Por que não tem Sim. frustração? Porque o grande aprendizado dessa prática é que o que conta é a prática, é o caminho, é o durante, é o processo. Nenhum resultado é mais importante do que o processo nessa prática. Entende assim? E o que eu acho muito interessante, isso eu acho que envolve a inteligência da Carol, envolve a experiência dela, é que ela nunca cobrou um resultado.
de ninguém, nem de Uhum. aluno, nem dos profissionais, nem de nada, assim. Ela E de ti, sempre, Carol, tu cobrou? De mim, Sim. ela sempre se encanta com os resultados que são apresentados a ela, porque é como se são outras visões dela mesma. de mim, assim, eu acho que o que eu me cobro é esse conhecimento, sabe? Uhum. De entendimento do momento, de entendimento do que é necessário para o momento, do que é necessário para eu me colocar da melhor forma possível, eu me preparar da melhor forma possível e do que é necessário para o momento, né? Porque, como o Daniel disse, tem vários aspectos do desenho e eu realmente penso sobre isso, tem vários aspectos do desenho que eu preciso cobrir, principalmente quando eu tô posando para as turmas, que, que eu sei que eu estou posando depois deles terem passado por várias dessas etapas, então tem vários aspectos do desenho que eu sei que eu preciso cobrir. O Daniel nunca chegou para mim e disse, não, Carol, você precisa fazer coisas assim, 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 assim. Não, são coisas que eu sei pela pesquisa, né? Uhum. Pelo estudo mesmo do que é necessário para mim, né? Como profissional. Sim. Então, eu meio que me preparo para isso, né? Legal. Preparo meu Sim, corpo para isso. sim. Às Existe vezes, um preparo pesadíssimo, na inclusive, maioria né? das vezes dá certo, às vezes não dá tanto, mas é porque a Sim, gente precisa, né, aprender também a lidar com um certo fracasso. E sim. tá tudo bem, até Para porque mim, pode até continuar. porque o Daniel estava falando aí da história dos resultados, e aí eu estava aqui pensando, né, que por mais ultra realista que você consiga fazer um desenho, ele sempre vai ser uma representação. Exatamente. Então, ele sempre vai fluir depois da sua interpretação, da sua forma de ver o mundo Uhum. do que é que você está vendo ali, de como que você está vendo ali, e como é que o seu corpo vai transmitir, fazer com que isso daí saia da sua visão, né, da sua interpretação para o papel. Então, assim, sempre vai ser uma representação, por Sim. mais ultra-realista que seja. Tá? Tudo bem, uma certa dose de fracasso é bom. É, eu acho que tu foi perfeito até nesse momento, porque eu queria até ver, puxar, né, do Daniel, o professor, né? Que é uma pessoa que já, pô, como a gente falou nisso, tem muita experiência, e é super generoso em passar essa experiência para outras pessoas, se viu nesse lugar, né, de professor. Tu acha que é válido para, inclusive, até pessoas que estão começando a ilustrar, estão começando a esse caminho, né? Porque Carol, para mim, foi extremamente pontual agora dizer assim: a gente precisa saber lidar com a frustração. E às vezes o iniciante ele tem essa problemática, né, Daniel, de lidar com essa frustração, de não conseguir fazer o movimento certo, de não curtir o que se está fazendo. Eu queria saber se tu acha realmente válido até para ajudar nesse processo de aceitação do artista que a pessoa é, né? Então, com alguns critérios que eu acho que precisam ser cuidadosos, eu acho extremamente válido. Então, assim, que critérios são esses? Né? Vamos lá. Eu acho que todo mundo começa a ter contato com desenho ainda na infância, né? Quando criança. Então, se você é uma criança que está começando a desenhar, né? Se alguém está ouvindo aqui for um pai que está querendo matricular um filho numa escola de desenho, essa criança de 10 anos, de 8 anos, 7 anos, na minha opinião, não deve ter prática de modelo vivo para ela. Sim. Não é iniciante nesse ponto que a gente está conversando aqui, né? Mas, já desde criança, já desde o início, um bom orientador tem que tentar, de alguma forma, treinar algo que eu chamo de olhar de desenhista, que é treinar o nosso olhar, né? Nossa capacidade de ver o mundo com uma visão além do alcance, como dizia Dos Thundercats. Raio dos Thundercats, né? Não ultrapassar a superfície do que é apresentado para a gente. Isso é um processo de uma vida inteira, Hilton. É um processo de uma vida inteira que
eu não vejo um limite de ponto para quando começar. Acho que tem que começar logo, né? Infelizmente, a nossa educação bancária não nos educa a ver o mundo, né? Não, a olhar o mundo de uma maneira analítica e tal, de jeito nenhum, né? O que é valorizado, na realidade, na escola é a lógica, né? Sim. Bem, então, dito isso, num curso de desenho que eu ministro, que são para pessoas a partir de 14 anos, eu acho que, de cara, o desenho de observação tem que ser apresentado. E os alunos, às vezes, não percebem, mas o desenho de observação, aqui no curso da gente, já é apresentado, já é proposto no primeiro mês de curso. No primeiro capítulo, aquele que a gente chama de fundamentos do desenho. Eles não desenham uma modelo, eles desenham um jarro, mas eles estão treinando algo na visão, na maneira de ver o mundo, na maneira de raciocinar o desenho, que a lógica, que a linha de raciocínio, eu não queria usar a palavra lógica, é exatamente a mesma que ele vai usar quando ele for desenhar uma modelo. Ou um modelo, entende? Agora, por que no primeiro mês a modelo já não posa? Porque eu acho que é interessante, isso uma decisão minha baseada no empírico, né, na experiência, é interessante ele ter o conhecimento teórico da anatomia antes. E para ter o conhecimento teórico da anatomia em algum momento da vida, é importante ter o conhecimento teórico dos fundamentos, de luz e sombra, de texturas, até chegar lá. Então, tem um processozinho para chegar no conhecimento básico de anatomia. Basta um conhecimento básico, não precisa ser nada profundo. A partir dali, eu acho que começa a ter, é o momento ideal para a prática de modelo vivo ser executada, né? Existir na vida da pessoa. E eu incentivo muito que os alunos continuem isso para além do curso, né? Uhum. Porque você não precisa estar numa sala de aula com uma modelo profissional contratada para continuar essa prática. Você pode fazer essa prática num café, desenhando pessoas que estão ali sentadas tomando café. Você pode fazer essa prática na sua casa, desenhando pessoas que estão no sofá assistindo o Jornal Nacional, né? É um desenho de observação de gente, de pessoas. Muita gente estereotipa e cria preconceitos achando que o modelo tem que estar pelado, que tem que ser num clima, num ritual qualquer. Tem um padrão de corpo, né? Pelo amor de Deus, nada disso é verdade, né? Então é isso, você pode e deve desenhar qualquer pessoa em situações diversas, não importa a roupa, a luz diferente, o tempo, o horário diferente, etc. Tudo isso é bom para você treinar o seu olhar, porque só isso é o principal, cara. A gente não desenha, na verdade, a gente não desenha com a mão, entende? Eu acho que quem tem um olhar de desenhista apurado pode treinar o pé para desenhar, pode treinar qualquer coisa que segure um instrumento para desenhar, né? É o olho e a mente que conta, de fato. Daniel, eu E nunca isso esqueci precisa quando ser tu me treinado, falou entendeu? isso. Uma vez tu me falou em aula, tu falou pra gente, né, na sala de aula. Inclusive, até um curso que eu quero fazer, o curso de ilustração, que eu fiz o de quadrinhos, né, de ilustração, é algo que eu ainda quero fazer muito. E eu nunca esqueci quando tu falou assim, falou para todo mundo, gente, vocês não desenham com a mão, vocês desenham com o olhar de vocês. E tu virou para mim e disse assim, tu tá brigando com teu lápis. Solta essa mão. Hildon, tem um exercício riquíssimo, cara, chamado desenho cego. É que você faz um desenho de olho fechado. O desenho está aqui dentro da sua cabeça, entendeu? Você visualiza ele dentro da sua cabeça. Mas para visualizar esse desenho dentro da sua cabeça, você precisa aprender a olhar o mundo. Você precisa criar um repertório visual. Um repertório visual de desenhista. Desenhista não é um ser especial. Qualquer pessoa pode olhar o mundo como um desenhista olha. Mas é necessário um treinamento para entender, por exemplo, que o vazio é tão importante quanto o cheio, né? Para entender que a diferença de desenhar uma foto para desenhar um modelo real é abissal essa diferença. Numa foto já existe a composição feita, já existe o enquadramento. Os vazios na foto têm limites do enquadramento da foto. Quando a Carol, qualquer pessoa está posando para você, ou se você está desenhando um café, não tem um enquadramento. O enquadramento está na sua cabeça. Entende? Tá? E aí a exigência mental
para o teu olho é muito maior, Com é certeza. muito mais profundo. Por isso que não tem prática mais importante para um desenhista do que desenhar de observação coisas reais. Dentro da anatomia, a mais importante é modelo vivo, é desenhar pessoas reais que posam para você em tempos pré-determinados. Entende? Não sei Total, total. se respondi Não, a sua pergunta. responder até bem demais. Daniel, eu acho que a gente está já encerrando aqui o nosso papo, né? Acredito que nós conseguimos conversar sobre. Inclusive, Carol, muito obrigado por trazer essa visão, né? A gente sempre vê a modelo ali naquele desafio, mas a gente nunca, né, ouve. Eu acho até legal essa troca que o Daniel faz também, de que é importante também ouvir a modelo também, porque ela tem muito, não apenas no gestual, não apenas na sua questão física artística, né? Tem também algo que, olha, aqui eu achei interessante, eu acho isso aqui é legal, porque você melhor do que ninguém sabe o que está sendo produzido, né? E sobre o que está sendo produzido, Daniel, eu queria saber o que o pessoal vai encontrar, né, na campanha que financiar o livro vivo, né, o artbook do Estúdio Daniel Brandão. O que vai encontrar nessa campanha? A gente já viu que vai ter as recompensas, inclusive, mais uma vez, a gente vai falar um pouquinho das recompensas na postagem, mas só para deixar claro, a gente queria saber mais do que o que vai chegar na mão das pessoas, né? É 75% da Carol, mas eu sei que tem mais uma 75, galera aí. ainda tem. A Carol também faz a introdução do livro, viu? Ó. Ah, mentira! Que fantástico. Assim, esse é um livro que, por um respeito profundo que eu tenho pela Carol, né? Eu conversei com ela antes, obviamente, ela foi a primeira Sim. pessoa que eu consultei, porque eu Eu acho que sabia... tu até falou nisso no seu papo, mas realmente é o teu projeto mais pessoal, né, Daniel? Assim, por Total, tudo, porque assim, é desnudar até fala, a Carol e outras pessoas posaram, mas também se desnuda também, né, nesse processo, né? Se sem dúvida. entrega Eu fiz muito, até né? uma tira sobre isso, né? Tem uma tira que tem É, desenhistas fazendo uma prática de modelo vivo. A modelo está vestida e todos os desenhistas estão nus, né? eu amei essa tirinha. Enfim, o que é que a gente vai achar no livro, né? Então, eu falei com ela porque assim, eu sabia que ela ia ser capa, sabia que mais que 50% das imagens internas seriam desenhos que foram baseados nela, posando, né? Fiz questão de chamá-la para escrever um texto para o livro, Nossa, né? Um texto muito bonito, por sinal. nossa. Ah, eu tô louco pra ver. E pedi até assim algumas frases, né? Algumas frases porque ela falou que a Carol ela tem realmente um gosto, uma sensibilidade para a poesia que quem a conhece sabe disso. Então, eu queria frases pontuais. Eu não quero frase em todas as páginas do livro. Eu não quero que seja um livro para você ficar lendo textos, né? Mas eu também descobri um livro muito bacana, cara, em que uma filósofa e um artista conversam, trocam cartas, né? É a Márcia Tiburi e o Fernando Chuy. E quando eu li esse livro, eu pincelei algumas frases dele que eu disse assim, cara, essas frases precisam estar no desenho vivo, né? Com aspas e com crédito direitinho. Mas o principal do livro, de fato, são os desenhos que, pelo menos eu acredito, assim, me desnudam como artista, porque, como eu falei, assim, vai ter desenho finalizadinho, acabado, bem trabalhado? Vai, como esse, por exemplo, que a Carol Moraes me mandou a foto e ela está amamentando a filha, né? Ali eu tive tempo, não foi uma prática de modelo vivo de fato. Mas tem rascunhos, tem desenhos com a lápis, tem desenho com pincel, tem desenho com sanguínea, tem desenho, sei lá, com unipim. Tem desenhos, eu falei muito que a Blenda desenha junto com a gente, mas anos atrás a Blenda teve uma experiência posando para o Glenn Vilpo, que é um grande mestre dessa área, e eu Sim. estava presente, e eu desenhei a Blenda também. Naquele momento eu estava sendo aluno, e esses desenhos estarão no livro. Tem a minha esposa, né? Tem, enfim, Cheiro, Ju. tem muitas pessoas conhecidas, tem pessoas desconhecidas, né? Que eu não tenho relação. Quer dizer, eu considero que tenho. Se eu desenhei, eu tenho alguma relação, né? Sim, Mas eu não total. digo de saber conversar, né? Para além do livro.
Então, eu acho que é uma obra, que é uma peça artística, né? Que a gente quer imprimir muito bonito ele, que vai interessar para quem gosta de arte em geral, para quem gosta de linhas, para quem gosta da figura humana, do corpo humano, para quem gosta da arte do desenho, né? Então, para mim, isso é muito amplo. Mas também vai interessar para quem quer estudar desenho. Não que você vai ter algo didático lá, mas provavelmente vai ter algo inspirador. Vai ter algo que vai te fazer entender alguma coisa em relação ao processo. Eu acho que é muito útil para professores, para escolas de desenho. Eu acho que é útil para espaços que valorizam a arte visual em si, né? Então, é um livro que tanto pode estar, cara, na sua sala, como um livro de arte belíssimo, para pessoas olharem para vocês e dizer, nossa, essa pessoa é chique, hein? Tem um livrão desse lindo aí. Tomando o seu chá de hibisco, né? Mas eu também vejo uma coisa pragmática nele, sabe? Assim, eu adoraria ter um livro desse ter sido lançado antes por alguém, para eu ter aqui no estúdio e apresentar para os meus alunos, para as minhas modelos e tal. Olha só, vamos ver esses resultados aqui, para a gente entender o que é a prática de modelo vivo juntos, né? Não fizeram, né? Então tu vai lá e faz. Sinceramente, não, eu acho que não tem. Pode ter, né? E eu não conhecer, eu não vou afirmar que não tem, seria muito perigoso. Sim. Mas eu estou falando dentro da minha bolha, dentro do meu conhecimento, dentro do meu limite. Esse é um livro que eu considero inédito também, assim, esse quesito. E registra, né, cara? E registra um período. Tem até uma coisa que eu falei, que a gente estava conversando sobre isso mais cedo, né? E eu disse, Daniel, essa é a justificativa. Por que o livro precisa existir, sabe? Exato. E porque, assim, é uma publicação que sobre um assunto que, apesar de ser um assunto bem importante dentro do mundo, né, dentro desse mundo da arte, são poucas publicações que tem, que abordam esse assunto, sabe? E uma publicação artística muito, muito, como ele disse, muito bonita, né, e muito, muito, muito estética, e que, pelo menos no Brasil, né, a gente tem pouco acesso a esse tipo de publicação. Então, é uma boa justificativa. Eu vou dizer uma coisa que eu não costumo falar sobre o meu próprio trabalho. Isso que eu vou dizer agora. É porque eu tenho muitas inseguranças. Mas esse livro em especial, ele tá lindo, cara. Ele tá lindo. E tá lindo também graças ao Luiz Carlos, que é necessário dar esse crédito. Luiz ele é o designer do livro, ele é o diagramador do livro. Luiz, né? O Luiz é um querido. O Luiz, atualmente, ele é o meu editor da vida. Assim. Edita a minha vida, né, Luiz? Eu tô no supermercado, tô na dúvida de que iogurte comprar o livro pro Luiz. Luiz, decide aqui, pô. Ele ainda fala assim, Luiz, eu preciso escolher um iogurte, mas eu sou intolerante à lactose. Mas eu preciso... dá teu jeito aí como editor e tal. Né? Mas, enfim, o Luiz, ele é genial, ele é um escritor genial, um editor incrível, um diagramador incrível. E eu acho que ele tornou esse livro, de fato, uma peça muito bonita. Então é isso, eu acho que se você gosta de algo bonito, já é o suficiente para você apoiar, fazer essa pré-venda, né? Também, assim, vai que alguém que nunca apoiou no Catarse está escutando isso, assim, apoiar o livro, apoiar o Catarse, não é, assim, como é que eu poderia dizer? Necessariamente, não é uma caridade, né? Você está fazendo uma pré-venda, é uma pré-venda. Você está comprando um produto que você vai receber e, dependendo do valor que você investir, você vai receber com recompensas. Exatamente. Então, tudo que você investe aí tem uma volta. E a gente está encerrando, né? E é uma campanha flex. Isso significa que tem uma garantia de que o livro vai sair. O livro, independente de qualquer coisa, ele vai acontecer, né? E aí, como você falou, acontecer, exato. Então, assim, se você teme em apoiar porque acha que pode não sair, porque acha que pode não atingir a meta, não tenha esse temor, né? Vá lá, apoie. As recompensas só estarão no Catarse, né? Eu não vou estender isso para a vida. Então, é a sua chance de ter esse produto único, de receber antes de todo mundo, né? Enfim, tem muitas vantagens. Eu mesmo já apoiei várias campanhas do Catarse e nunca tive nenhum problema, né? É uma plataforma absolutamente confiável. Sim.
e um produto bonito, acho que feito de maneira muito profissional, muito respeitosa. Vídeos que as modelos e os modelos estão Ah, tá nos dando, incrível. nos Tá incrível. presenteando, são depoimentos emocionantes. Não. Olha, É galera, só para vocês isso. saberem aqui, Eu não sou Daniel, um bom só... vendedor, mas eu espero que. Não, mas só para vocês saberem, por exemplo, o livro ele tem campanha a partir de R$ 10. Esse é para quem não quer um livro incrível e lindo dentro de casa, é uma pessoa que é do Kindle, né? Não quer o livro. Então tem a campanha que você ganha a versão, você pode vir a reversão em PDF, você lê online. Tem a partir de R$ 60 o livro em PDF mais livro físico. São 2 livros físicos, olha aí, isso está barato, gente. Tem R$ 120 o livro em PDF. Não, são 2 livros físicos, não, tô ficando maluco. É o segundo tópico, um livro físico. O Só para. físico em PDF. Isso. No Isso. 120, um livro em PDF, o livro físico, marcador de páginas e bookplate, certo? R$ 140 tem livro PDF, livro físico, autografado, né? Marcador de páginas, o bookplate e um print numerado assinado, que foi o que você falou, né? Que isso é algo raro, né? Que nem E não é isso que eu estou considerando original, hein? Não, nem é, né? Não, isso é um print É um numerado e print autografado. mesmo. É um plus, né? Ó, em campanha para R$ 200 tem o livro em PDF, livro físico, marcador de páginas, o bookplate, print numerado assinado e uma demonstração ao vivo online. Gente, isso aqui, a campanha tá incrível, tá incrível. E, Daniel, acho que você... Envolvendo, Por favor. teoricamente, só me envolvendo, né? Assim, porque a Sim, Carol vai estar presente se ela puder, se ela quiser, mas o ela vai. responsável por essa demonstração sou Vamos eu. ver, gente, vamos ver, vamos Não, ver. só Deixa para eu ver se deixar claro, encaixa, não né? criar Isso. expectativas, as pessoas não acharem que vão estar vendo Uhum. a Carol, seja lá que modelo for, né? Porque essa demonstração do desenho, de observação Uhum. e do gestual e do movimento é possível ser feita sem a Sim, Carol estar aqui sim. presente. É só para deixar isso Inclusive, gente, é uma extremamente claro. aula para mim ver É profissionais um, como o Daniel. mas é Daniel isso, é uma aula. ilustrando, é uma aula. Acho Isso, como eu falei, soltou demais. Eu vendo o Daniel desenhar, me fez entender que, como eu falei, como ele me falou, eu não preciso lutar contra o meu lápis, né? isso, Solta essa mão. Isso essa foi demonstração surreal para será mim. exatamente isso, Hildon. Será Isso. uma aula comigo, entende? Muito bom, muito Uma bom. aula E sobre esse Daniel, assunto, né? Sobre a prática sim, do desenho gestual, de movimento da figura humana. muito bom. Eu acho que para a gente também encerrar, né? Como você trouxe no decorrer do nosso papo, como Carol foi generosa, né? E eu acho que o livro, além de apresentar algo único, né? Eu desconheço, pelo menos aqui a nível Brasil eu desconheço, algo único, algo que vai ser incrível para apreciadores de arte no geral, ilustradores, professores, mas também é um retrato histórico de um momento, né? Eu acho que a nossa memória é muito fraca, principalmente o brasileiro esquece, né, muito rápido. Eu estava até comentando esses dias que nem parecia que há 3 anos atrás, há 2 anos e meio por aí, a gente estava nessa loucura do lockdown, de ninguém que saía na rua, as ruas estavam desertas, parece um sonho longínquo, né? E a existência desse livro é um retrato histórico, é um arquivo histórico, dizer assim, isso aconteceu porque nós vivemos isso, gente. E foi um momento extremamente complicado para todos, e isso aqui foi um refúgio, isso aqui foi um resgate. Nós não enlouquecemos por conta desse projeto também, né? Hoje em dia ele acontece por conta de tudo isso que a gente passou, né, professor? É isso, meu Quer camarada. falar mais alguma coisa? Não, Podemos só encerrar. agradecer, né? Eu acho que, assim, você falou no comecinho que eu tenho a personagem Liz, e eu já disse para Liz Uhum. que fazer ela como um personagem, fazer as tiras dela, fazer os livros que eu faço dela, é a melhor maneira que eu tenho de dizer para ela eu te amo, né? Esse livro é a melhor maneira que eu tenho de falar para as pessoas que posaram, para as pessoas que já foram envolvidas com essa prática. Muito obrigado, vocês não fazem a menor ideia do quão isso é importante para mim, para a minha saúde mental, para a minha terapia, né? É o que eu considero mais próximo em relação à minha vida, assim, da prática meditativa, esse momento. E a Carol e outras pessoas, mas principalmente a Carol, várias vezes chegaram no estúdio com hora marcada para posar. Eu estava devastado. Eu sou um bom ator, as pessoas às vezes não percebem, mas eu estava por dentro devastado. E uma hora depois, quando termina aquele momento, eu estava me sentindo leve, feliz. É um sentimento de cura, né? Então,
se eu não tivesse gratidão com isso, eu seria um crápula, né? E eu acho que eu não sou, sou uma Não, não pessoa mesmo. sensível. Então, a minha melhor maneira, né, fazer esse produto físico, é a minha melhor maneira de dizer para todas essas pessoas muito obrigado. Não, muito obrigado pela generosidade de vocês, que foi um momento muito, muito especial, como você falou, né? E apresentar essa obra dessa forma, como agradecimento, né? Como amor, né? Um recado de amor, de algo que realmente vai estar no mundo e depois que está no mundo, é do mundo, né? Não é mais da Carol, não é mais do Daniel, não é mais de quem posou, de quem ilustrou, é do mundo. Então, é uma mensagem de amor muito bonita. E eu tenho que agradecer mais uma vez o convite de hostear esse papo. Me emocionei algumas vezes, inclusive, com você. Daniel tem esse dom de emocionar a gente, né, cara? Não é não? É verdade. Ele tem, ele Eu tem. tava quase dizendo assim, não, Daniel, também te amo, também te amo. Não, ele falando aqui, eu tava só assim, eu te amo, cara. Eu te amo. Mas eu te amo, Daniel. Você é um cara incrível e me resgatou diversas vezes, viu? Gente, esse aqui foi o retorno do Aberta Ideias. Quem sabe vou ficar no pé do Daniel para a gente fazer mais coisas, mais ações, mais podcasts. E foi muito interessante que esse retorno acontece justamente na Feira de Quadrinhos. Daniel, do nada, conversando com o nosso querido Luiz, e mais uma vez um cheiro, Luiz. Ele fez uma live e eu disse: Nossa, estou numa live no estúdio do Daniel Brandão do nada. Daniel, muito obrigado pela generosidade de sempre. Muito obrigado por fazer a boa arte que nos salva todos os dias, né? Obrigado, Hildon. Obrigado, Carol. Obrigado a vocês que nos escutaram ou nos viram no YouTube aí até agora. Tá bom, gente. Gente, inclusive, sigam o Estúdio Daniel Brandão, Estúdio Daniel Brandão, né? Tem o teu pessoal também, né, Daniel? Daniel Brandão. Ou você não quer que o pessoal não siga, não? Segue não, que lá ele tá perdido. Não, pode seguir. E o Catarse é catarse.me/desenho vivo. É muito fácil de achar. catarse.me/desenho vivo. Se colocar meu nome, Daniel Brandão, ou Estúdio Daniel Brandão no Google, vocês vão achar todos os meus contatos, todas as minhas redes sociais. E é isso. Muito obrigado a todos e todas que posaram para esse livro, especialmente para a Carol, pelo seu tempo, pela sua generosidade também de estar aqui com a gente. Muito importante a presença dela, fiquei muito feliz dela ter topado. Massa. Muito feliz mesmo. Acho que esse papo se tornou especial justamente por isso. E que bom que a gente registrou, né? Que bom. Gente, até a próxima. Um cheiro na alma de todos. Valeu. Tchau, tchau.